It's been 84 years. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempão que eu não venho aqui com vídeos gravados, né? Eu vim aqui em algumas lives, poucas ainda, mas gravado mesmo faz um tempão. Um dos motivos é que eu estava terminando minha tese de doutorado sobre Tolkien. Aqui eu imprimi em vermelhinho para ficar parecido com o livro vermelho do Marco Ocidental. E eu vou deixar aqui na descrição para vocês baixarem se tiverem interesse, tá bom? Bom, hoje eu queria falar um pouquinho das várias camadas que Tolkien trabalha na nossa sociedade hoje, né? Que ele dialoga com a nossa sociedade hoje. Isso é fruto de uma comunicação que eu fiz no ano passado no ENAEL, da Universidade do Maranhão. Eu queria trazer aqui também no canal essa comunicação que eu falei. Então é do mídia, mercado editorial, universo acadêmico, cultura pop, um pouquinho, para vocês terem um pouquinho dessa noção, dessa grandiosidade e de quanto Tolkien vai crescendo mais e mais. De certa maneira, eu tive a oportunidade de ter experiência em cada um desses setores, tanto no universo acadêmico, quanto no mercado editorial, na mídia e um pouquinho também na cultura pop. Para começar, eu pensei em ler um trechinho do livro do Tom Shippey, J.R.R. Tolkien, Author of the Century. Ele fala do Tolkien como autor do século XX, mas em palestras ele já falou que isso se estende para o século XXI também. Então eu vou ler para vocês. Aqui traduzido, tá? A forma literária dominante do século XX tem sido o fantástico. Pode parecer uma afirmação surpreendente, que não parecia concebível nem sequer remotamente no início do século e que está fadada a encontrar uma resistência feroz até agora. No entanto, parece muito provável que os futuros historiadores literários, desvinculados das querelas do nosso presente, vejam como suas obras mais representativas e distintas livros como O Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, e também 1984 e A Fazenda dos Animais, de George Orwell, O Senhor das Moscas e Os Herdeiros, de William Goldwyn. A lista poderia facilmente ser estendida, voltando ao final do século XIX com A Ilha do Dr. Moreau e A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. E até escritos atualmente ativos como Stephen R. Donaldson e George R.R. Martin. No final do século XX, mesmo os autores profundamente comprometidos com o romance realista, muitas vezes se viram incapazes de resistir à atração gravitacional do fantástico como modo literário. Então a gente vê até os autores que se baseiam no realismo, né? Ou que fogem mesmo da fantasia, tem uma pincelada ou outra de ficção científica, tem alguma coisa de fantasia, de fantástico. É muito difícil um autor ficar 100% isento disso. A gente tem, por exemplo, no século XIX, o Charles Dickens. Se a gente for pensar na canção de Natal, é puro fantástico ali. Então sempre tem um toque ou outro de fantasia, de fantástico, desse mundo imaginário nos autores. Então ele continua. Os autores do século XX que falaram de maneira mais poderosa para e por seus contemporâneos, por algum motivo, acharam necessário usar o modo metafórico da fantasia para escrever sobre os mundos e criaturas que sabemos que não existem, seja a Terra-média de Tolkien, o Inksog de Orwell, as ilhas remotas de Golding e Wells, ou os marcianos traufamadorianos que irrompem nos pacíficos subúrbios ingleses ou americanos em Wells e Vonnegut. É até divertido ler isso agora, porque esse livro é de 2002, a edição que eu tenho aqui, né? Mas então já tem mais de 20 anos, 22 anos para ser bem exata. Mas fala muito com a realidade de hoje ainda. Se você pensar, 9 anos depois, foi para a série de TV Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo, do Martin, e que fez um baita sucesso, embora eu não tenha contribuído muito para isso. Do ponto de vista do mercado editorial, tem crescido cada vez mais e mais o interesse de leitores de Tolkien. Isso é muito bom, por vários motivos. Um deles, é talvez o mais forte, mais impactante deles, são as adaptações, né? Os filmes do Peter Jackson aumentaram muitíssimo as vendas dos livros, e você pode ver isso que até em estudos acadêmicos. Se a gente vê planilhas que mostram a quantidade de estudos de mestrado, de doutorado nas universidades do mundo, no Brasil especificamente também, a gente percebe que aumenta muito. Lançou o filme do Senhor dos Anéis, tinha 3, aí no ano seguinte já tem 20. E assim, vai crescendo, vai crescendo. Aí depois o Hobbit,
Isso estou falando do universo acadêmico, que é sempre mais modesto. Imagina leitores, pessoas que compram, se transformam em colecionadores. Então a HarperCollins tem lançado muitos livros, tem a proposta de lançar todos os livros de Tolkien, e às vezes lança livros com artistas, né? John Howe, Alan Lee, Ted Nesmith. Então as pessoas falam assim, poxa, eu já tenho o Senhor dos Anéis, nem sou colecionadora, mas seria legal ter as ilustrações da Alan Lee, então vai lá e compra. Então é uma experiência no mercado editorial que tem crescido cada vez mais, e não só na HarperCollins, né? Existem outras editoras que eventualmente publicam livros sobre Tolkien. O meu livro, por exemplo, A Amizade em Senhor dos Anéis, que lançou em 2019, o ano passado teve renovação do contrato pela Martin Claret. Então, para vocês perceberem o quanto as pessoas têm se interessado cada vez mais nas leituras. Do ponto de vista das adaptações, a gente tem a famigerada série Os Anéis de Poder, que tem causado aí muita discussão, lover haters, né? Eu ganhei essa sacolinha no evento. E nossa, já fui xingada, gente, tão fofinhas essas pessoas, né? A gente se mata para fazer uma tese, para dar o nosso melhor, para ganhar uma mixaria de bolsa de estudos, mas, né, vamos xingar a tolkienista que ganhou uma sacolinha, né, no evento. A gente sabe que em 13 de dezembro deste ano vai ter o anime The War of the Rohirrim pela Warner. Então tem bastante gente envolvida no universo dos livros do Peter Jackson. Tem a atriz que fez a Éowyn, Miranda Otto, que vai fazer a narração, né? Tem a Philippa Boyens, que foi a roteirista dos filmes do Senhor dos Anéis, enfim. Tem pessoas mais daquela época dos filmes do Senhor dos Anéis, então é algo que está mais próximo ao que as pessoas estavam acostumadas nos filmes do Peter Jackson. Vamos ver, né? E também teve a notícia, o ano passado, se não me engano, que a Warner e a New Line estão com projetos de fazer novos filmes, provavelmente spin-offs, então talvez a gente entenda mais sobre o que aconteceu com Aragorn antes, né, de chegar na história do Senhor dos Anéis, do Gandalf. Ainda não sabemos. Para falar da mídia, bom, a grande mídia, sem contar os grandes jornais, como Estadão, Globo, Folha, etc., a gente tem aquelas que permeiam o universo geek, como Omelete, Jovem Nerd, esses são os grandes nomes que me vêm à mente por hora. Depois tem os perfis mais nichados sobre Tolkien mesmo, né? O Tolkien Talk, o Bolseiro, a Tolkienista, o Projeto Tolkien, o Portal Vale, né, que é bastante antigo, etc. Eles estão no YouTube, no Twitter, no Instagram, na Reddit e assim vai. Tem também sites, então eles permeiam aí a mídia, Facebook, etc. Depois a gente tem os fã-clubes, né? Então aqui eu citaria em especial as tocas, né? As tocas pelo Brasilzão de meu Deus todo. Vou ler aqui um pouquinho para vocês. Brasilzão de meu eiro. Toca Amazonas, toca Bahia, toca Ceará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Preto, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Acho que a Rio Preto já não está mais ativa, né? Mas quando eu fiz esse roteiro, ela estava. Então, tá de stand-by aí, talvez esperando por um tie-in, já que o Pedro Freire saiu. A Toca São Paulo e Rio de Janeiro são duas que pertencem às Smiles da Tolkien Society. Então, tem lá inscritas oficialmente na Tolkien Society, que é esse grande fã-clube internacional. Também dá para citar os clubes do livro, né? Então, tem o Desbravando Tolkien, que também não sei se está ainda ativo, que é do Pedro e da Isa Grossi. Mas tem o Parmangolmor, que eu sei que está super ativo, que é deles dois também. Eles têm dois clubes do livro, um mais acadêmico, vamos dizer assim, e outro mais pop. Tem também o Leia Antes de Morrer, que também não sei se retomou esse ano, que está no comecinho do ano, né? Mas o ano passado eu sei que estava já super ativo. Tem um que está começando agora, que é o Pônei Saltitante, que é da minha amiga Emanuele Gomes Garcia e do Thiago Destro, se não me engano é Destro o sobrenome dele. E também no Tolkien Talk, o César Machado fez o Dragão Verde, que também é uma espécie de clube do livro. Tem as grandes páginas com muitos seguidores, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis Brasil, o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel e assim vai. Gente, se eu não citei o nome de alguma, não é boicote. Não tenho nada contra ninguém, a não ser quem é desrespeitoso, aí sim, tenho contra, mas vocês sabem quem são, né? Os respeitosos,
Eu não tenho nada contra absolutamente ninguém. Escreve aí, olha, Cris, fala do meu, gente, segue o meu. Olha, tá super aberto, tá? Para as pessoas respeitosas. Agora, sobre o universo acadêmico, eu tomo emprestado um trechinho do Gustavo Raci, de um artigo dele, que é decorrente do seu mestrado de 2012, o artigo de 2013. Vou deixar o link para o artigo aqui, ou pelo menos o nome do artigo para vocês pesquisarem, tá? Na descrição. Então ele vai dizer assim: o grande problema dos estudos sobre Tolkien, entretanto, que permaneceu ao longo dos anos, pode ser exposto por duas questões. A primeira é a de que os críticos de Tolkien insistem em analisar as mesmas questões. A segunda é de que os críticos parecem não ler uns aos outros. Então, a primeira, eu vou relatar aqui para não ficar tão enfadonho para vocês, não ficar lendo, mas vocês podem ler o artigo dele, que é bastante interessante. Essa questão de chegar sempre às mesmas questões. Esse é o problema daquele palavrão que, quando a gente estuda Tolkien, a gente tem que fugir, que é a alegoria. Muitas vezes, um acadêmico chega aos estudos do bem e do mal, do certo e do errado, e descobre, é como se descobrisse a grande resposta. E não é assim, um anel é a bomba atômica, acabou, errou, zerou, eu acertei, eu sei tudo. Não é assim. A gente precisa amadurecer os nossos estudos. Aqui o Gustavo também traz a questão do tonship e dos estudos filológicos. Então, aí eu concordo e discordo com ele, porque ele vai defender que uma filologia seria um estudo mais elevado na área acadêmica. E nesse ponto eu colocaria um porém ali, porque eu acredito que os estudos filosóficos e metafísicos são muito importantes, tanto quanto os estudos filológicos. Então a gente sabe que os escritos tardios de J.R.R. Tolkien, eu trouxe até aqui o Morgoth's Ring e o Natureza da Terra-média, o Nature of Middle-earth, que aborda, que prova isso, que o Tolkien começou a amadurecer mais e mais o pensamento sobre a sua própria obra a partir dos estudos da filosofia, da metafísica. Então são estudos muito sérios. O que a gente não pode cair é nesse erro de achar que descobriu tudo, que é isso, é alegórico, é uma resposta pronta, fechada. Não. Sempre a gente pode aprofundar, amadurecer, né? Seja na filologia, seja na filosofia, em outras áreas do saber, nos estudos tolkienianos e na literatura como um todo. E aí essa questão que ele fala que os tolkienistas não se leem, é uma questão, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então eu até trago aqui, tem um projeto que eu quero trazer esse ano, não tão veloz como meus colegas fazem, porque aqui eu tenho outras demandas, mas a minha ideia é trazer tolkienistas, estudos da fantasia, dos contos de fadas aqui, ler o trabalho deles e trazer para fazer uma live ou uma entrevista gravada, mas esse projeto já está aqui em mente há um bom tempo. Só para citar alguns nomes de grupos e de tolkienistas no Brasil, tem o GEM, Grupo de Estudos Mitopoéticos, que eu coordeno sob a supervisão da minha ex-orientadora, que é líder do Grupo de Pesquisas, Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, ao qual eu também pertenço, na FEFELESH USP, CNPq. Tem o ENTE, que é Núcleo de Estudos Narrativos Tolkienianos, ligado ao grupo Vertentes do Fantástico, liderado pelo Cido Rossi na Unesp Araraquara. Tem também as jornadas de estudos tolkienianos, que às vezes teve duas no Mackenzie, mas tem a Fernanda Correia, que está sob a liderança da Ana Lúcia Trevisan, que foi orientadora dela também. Enfim, existem muitas iniciativas do universo Tolkien acadêmico no Brasil. Aqui eu estou falando só de Brasil, porque se eu fosse falar de mundo ia dar vários vídeos, né? E eu poderia citar até 2 canais que não falam exatamente sobre Tolkien, mas que permeiam o universo, né? O Fantástico Cursos, do professor Alexander, e também tem o Teoria das Fadas, do meu amigo Paulo. Vale a pena conferir o canal deles. Para citar alguns tolkienistas, a gente tem o Diego Clautal, que está mais ligado aos estudos da filosofia, da teologia, ciências da religião, o Reinaldo José Lopes, da tradução linguística, esse lado da autoria também. A gente tem o Ronald Kimsey, que é um pesquisador independente que dispensa comentários, ele mereceria um título doutor honoris causa. A gente tem o Carlos Caldas também na área das ciências da religião e muitos outros, né? Os que eu já citei aqui, inclusive. Bom, gente, esse aqui foi só um gostinho para a gente entender sobre as diversas áreas de Tolkien que movimenta Tolkien no Brasil, e, por extensão, claro, no mundo, obviamente. Tolkien é isso, né, gente? São várias camadas, do divertido ao erudito, do pop ao acadêmico,
é do lúdico ao saber. E tudo misturado também. A gente pode ter o lúdico misturado ao saber para crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, tanto faz. O Tolkien tem toda essa flexibilidade, vamos dizer assim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem aí nos comentários se você tem uma página, se você tem algum estudo acadêmico que você gostaria de divulgar, se você gostaria de ser entrevistado aqui numa live, falar do seu projeto. Eu vou ler com muito carinho. E eu já peço desculpas novamente por não ter, se eu esqueci de alguém e se eu não respondi alguém que às vezes chega e-mail, mensagem, mas tenham paciência com o Tolkienista aqui, porque eu vou no ritmo que eu consigo, tá certo? Mas não é desdém com ninguém. Um beijão pra todo mundo